Gravando. Olá, pessoal. Então, nós vamos para a nossa segunda parte. Na primeira parte de sólido de revolução, nós falamos como que a gente encontra o volume de um sólido quando a gente gira em torno do eixo X, né? Então, para encontrar o volume, o que a gente faz? Qual que é a fórmula? Π integral de A até B de f de x ao quadrado dx. Agora, a gente vai ver como que nós encontramos o valor do sólido, do volume do sólido, que agora a gente vai girar em torno do eixo Y. Como que a gente encontra, tá? Então, volume de sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y de um conjunto A. Então, supõe f de x maior ou igual a zero. Então, vamos olhar, pensar o seguinte, ele já está falando que a minha função, o y, é maior ou igual a zero. E contínua de A no intervalo fechado de A até B com A positivo. Seja A o conjunto do plano de todos os pares x, y, tais que o x é maior ou igual a A, porém menor ou igual a B. E o y maior ou igual a zero, menor ou igual ao f de x. Seja B o conjunto obtido por essa rotação em torno do eixo y do conjunto A. Então, a gente tem um conjunto ali de pontos, tá? O meu conjunto A. Quando eu rotaciono esse conjunto ao redor do eixo y, eu tenho um outro conjunto, tá? E esse conjunto é o B e a gente consegue calcular o volume deste conjunto, tá? Então, exemplo, eu tenho essa minha função aqui. Essa minha função, ela vai de A até B. Quando eu rotaciono essa função ao redor do eixo Y, o que eu tenho? Aqui eu estou rotacionando essa função. Aí eu tenho esse meu sólido de revolução, tá? Vamos olhar no GeoGebra para ver como que fica isso? Então, vamos lá. Olha, eu vou mostrar para vocês onde é que eu altero. Eu vou mandar já esse arquivo do GeoGebra para vocês já pronto. Aí vocês vocês vão modificando de acordo com a função pedida, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a função que eu escrevi. No caso, vocês vão mudar só aqui no G de x, no f de x, tá? Eu vou aproveitar essa minha função aqui. Então, G de x é o x, né? F de x igual a x. E f de x é 1 sobre x. Então, é essa daqui, 1 sobre x. E essa é 1 sobre x. Tudo bem? Bom, agora, aqui, ela tá a superfície, que é aquela que vai girar, ela tá no eixo x. A gente já estudou isso. Então, eu só vou mudar aqui, ó, eixo y. Tá? Maiúsculo, tá bom? E aqui, eixo. Nas duas superfícies a gente muda, tá? Eixo Y. Tudo bem? Então, ó. E ele pede com x, com f de x maior ou igual a zero. Então, eu não considero essa minha parte aqui, né? Porque o f de x, ele está, como que eu posso dizer? Ele é negativo, certo? Então, eu vou considerar do zero, vamos colocar do 0 até o 2? Do 0 até o 2, tudo bem? Por que do 0 até o 2? Para eu não considerar essa parte negativa. Lembrando que lá na definição ele está falando que o f de x é positivo, então está para baixo do eixo y é negativo. Então, eu vou colocar aqui do 0. Ou do 1 até o 2, né? Do 1, eu vou considerar do 1 até o 2. Por que do 1? Porque é onde eles se encontram, tá bom? Do 1 até o 2, essa aqui já tá do 1 até o 2, beleza. Ok.
Olha o meu sólido, gente. Então, eu vou colocar aqui o eixo Y para cima. O eixo Y, tá? Isso. O eixo Y e o eixo X, tá? Então, nós temos o seguinte. Então, quando a gente olha lá no plano XY, é essa função que eu tenho. Tudo bem? É a função que eu tenho. Agora, eu vou rotacionar em torno do eixo Y. Olha só. Então, a gente vai calcular o volume formado por essa figura. Tudo bem? Deixa aqui. Ai, tem que ficar assim. Tá bom. Aí, tudo bem, pessoal? Deixa eu fazer de novo aqui, ficou melhor para a gente visualizar. Estou rotacionando em torno do eixo Y, ok? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Certo? Então, o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y de um conjunto A. Vamos lembrar, em torno do eixo X, o que a gente tinha? O volume era π de A até B de f de x ao quadrado dx. Agora, em torno do eixo Y, a gente vai ter volume igual a 2π, integral de A até B, os extremos, né? De x vezes f de x dx. Então, eu vou fazer x vezes a minha função, tá? Então, guardar no fundo do coração, essa aqui é a fórmula do volume. Vamos lá pegar um exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y do conjunto de todos os pares XY, tais que, dos pares ordenados XY, tais que x ao quadrado é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 4. Ou seja, eu vou escrever essa minha função y de x igual a x quadrado e y igual a 4, com x maior ou igual a 0. Então, são essas funções que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Então, vamos ver no GeoGebra como que fica o gráfico dessas funções? Vou aproveitar aquela minha construção, tá? Deixa eu fechar ela aqui, porque agora nós não vamos trabalhar com ela. Tá? Vou fechar. Não é que eu fecho, né? Eu escondo essa janela para ficar mais fácil de eu trabalhar. Então, a gente tem a função x ao quadrado, né? X ao quadrado. Tudo bem? E a minha outra função, f de x igual a 4. Ok? Então, olha só o meu gráfico, como ficou. Tá? Vamos lembrar do que a gente viu lá na rotação em torno do eixo X. O que eu falei? Olha, para eu saber quais que são os meus limites, os meus extremos de A até B, se o exercício não me deu, eu vou olhar no meu gráfico. Eu vou ver aonde os gráficos se encontram, tá? Então, ele se encontra aqui no menos, quando x vale menos 2 e quando x vale 2, tá certo? Porém, lá no enunciado fala que o x tem que ser maior ou igual a 0. Então, portanto, essa parte eu não vou considerar, porque ele falou para mim que é quando x é maior ou igual a 0. Então, eu vou pensar, em vez de ser de menos 2 até 2, eu vou ter que pensar, eu vou ter que olhar esses meus extremos vai ser de 0 até 2. Tudo bem? Professora, tá, mas tem um outro jeito de eu saber aonde vão os extremos? Sim. Lá na nossa função, ela fala o seguinte, vamos voltar, ó. A função fala que o y tem que ser menor ou igual a 4, y igual a 4, e porém maior que x ao quadrado. Então, eu vou olhar isso no gráfico. Aonde que eu tenho? Aqui, ó, y igual a 4. Então, ele está falando que é todo mundo menor que y igual a 4,
Porém, o y tem que ser maior do que x ao quadrado. Então, é quem está aqui. E quem é que está limitando essa minha área? Do menos 2 até o 2, tá? É que fica mais fácil de vocês lembrarem quando a gente fala onde se encontram a função, tá? Então, lembrando, x menor de menos 2 até 2 não pode, porque lá no enunciado ele falou que o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente vai considerar do 0 até o 2. Por que até o 2? Porque é onde as funções elas se encontram. A partir do 2, o que a gente vai ter? A minha função x quadrado, ela é o valor de y, x quadrado, ele é maior do que 4. Não é isso que ele está pedindo. Ele quer de x quadrado até 4. Tudo bem? Então, a gente faz esse gráfico lá. A gente faz esse gráfico lá na nossa função, tá? Então, para continuar, então eu já vi que o intervalo vai ser de 0 até 2. Então, eu vou mudar aqui na minha curva o intervalo, que é de 1 até 2, porque a gente fez da outra função anterior. Eu só vou mudar. Vou colocar de 0 até 2, que é a minha curva. Eu vou fazer aqui, certo? Então, o que apareceu? Olha, apareceu essa parte mais escura, preta, essa parte preta, e aqui também preto, porque foi aonde eu delimitei, né? De 0 até 2. Epa, dá o Enter. Ah, bom. De 0 até 2. Então, é isso daqui que ele vai considerar na hora de fazer a minha rotação, porque eu delimitei o tamanho do meu... Eu delimitei o tamanho, os limites do meu volume, tá? Então, como que fica isso em 3D? Rotacionando. Vamos ver a sua rotação. Olha lá. Então, aqui é o eixo Y e o eixo X, conforme a gente viu ali, né? Agora, eu vou rotacionar em torno do eixo Y. Olha só, gente. Então, calcular o volume é calcular o volume dessa figura. E como que a gente calcula o volume dessa figura? Eu não fechei tudo, ó. Agora sim, fechei. Então, vou abrir de novo para vocês verem. Agora, eu vou fechar. Como é que eu calculo o volume dessa figura? Então, a formulinha fala 2π integral de A até B, x vezes a função de x, dx. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y. Então, o que eu falei? Gente, faça um gráfico no GeoGebra para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, aí tá o gráfico. Lembrando, ele quer x maior ou igual a zero. Então, é de 0 até 2. Maior ou igual a zero. Passou do zero. Então, essa minha parte x menor que zero, eu não vou usar, tá? Tudo bem? Então, quando eu rotacionar esse meu gráfico, ele está pedindo o volume de quando eu rotaciono esse meu gráfico em torno do eixo Y. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é em torno do eixo Y, a gente tem volume é igual a 2π, integral de 0 até b, de x, f de x dx. Quem que é o meu extremo inferior? O A, 0, e o superior é o 2. Então, o volume vai ser 2π, integral de 0 até 2, x, que é da fórmula, vezes f de x. Quem que é meu f de x? X ao quadrado, tá certo? Dx. Tudo bem? Então, aqui, ó, x vezes x ao cubo. Gente, como é que eu calculo a primitiva dessa função? Somo mais 1, divido por 3 mais 1, tudo bem? Então, vai ficar x a quarta, 2π vezes x a quarta, dividido por 4, tudo bem? De 0 até 2. Gente, ó,
O 2, ele está multiplicando, não é? Eu posso simplificar o 2 com o 4? Posso, né? Então, vai ficar x à quarta dividido por 2, tudo bem? Vai ficar π vezes x à quarta dividido por 2. Teorema fundamental do cálculo, eu faço a imagem de 2 menos a imagem de 0, tá certo? Então, π fica x à quarta sobre 2, lembrando que eu simplifiquei aqui, né? Fica 2 embaixo. Então, x vale 2, 2 à quarta sobre 2, menos 0 à quarta sobre 2. Isso aqui dá 0, né? Então, ficou 2 à quarta, 16, dividido por 2, 8π. Tudo bem? Beleza. Continuando. O outro exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y do conjunto de todos os pares xy, tais que o x é maior ou igual a 0, porém menor ou igual a 2. Olha, ele já delimitou para mim aqui o valor de x, tá? E o y? O y é maior ou igual a 0, porém menor do que x quadrado sobre 2 mais 1, uma função, e y é maior ou igual a x quadrado menos 1. Então, nós vamos produzir isso no GeoGebra, tá? Vamos fazer o gráfico dessas duas funções. X quadrado sobre 2 mais 1, x quadrado menos 1. X quadrado sobre 2 mais 1, né? X ao quadrado sobre 2 mais 1. Opa, deixa eu fechar aqui. X quadrado sobre 2 mais 1. E o outro é x quadrado menos 1, né? X quadrado menos 1. Essas duas funções que a gente tem. Pronto. Tá? Aí agora, o que nós vamos olhar? Aonde essas funções, elas se encontram, tá? Então, elas se encontram aqui no menos, quando x vale menos 2, e aqui quando x vale 2. Lembrando, tá? Eu não vou olhar para a parte negativa. Aqui, ó, para baixo, não me interessa. E outra, o x, ele é maior ou igual a 0. Então, essa parte aqui não me interessa. E essa parte aqui para baixo também não me interessa. Então, eu vou olhar quem? Eu vou rotacionar essa minha parte aqui. Tudo bem? Ok? Então, vamos voltar lá no meu desenho. Só para eu explicar, voltar na nossa apresentação para ficar mais fácil de explicar algo para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o gráfico, a representação dos meus dois gráficos. X quadrado mais 1, que é cinza, e x quadrado menos 1, que é azul. Então, vamos olhar no meu enunciado. Olha. Meu enunciado, ele está falando o seguinte. O x vai de 0 até 2. Opa, o x de 0 até 2. Então, eu não considero essa minha parte de cá. Deixa eu ver se eu tirei. Tirei. Então, estou considerando de 0 até 2. Outra coisa, ele está falando que o y, ele é menor do que x quadrado sobre 2 mais 1. Então, é menor do que x quadrado sobre 2 mais 1. Então, ele está aqui. Tudo bem? Porém, ele está falando que o y é maior do que x quadrado menos 1. Então, maior do que essa x quadrado menos 1. Então, ele está aqui. Tudo bem? Outra informação que nós temos. Ele está falando que o y é maior que 0. Então, essa minha parte de baixo aqui, eu não vou considerar. Tá? Porque ele está falando que o y tem que ser maior que 0. Então, eu não posso considerar. Então, o que eu vou olhar? Essa parte aqui, ó, que eu vou rotacionar. Tudo bem? Tá? Agora, a gente vai ver os extremos, tá? Então, eu tenho. Gente, quando nós fizemos lá
Quando nós calculamos a área, né, dessa figura, o que a gente fazia? A área da figura maior menos a área da figura menor, não era isso? Aqui também a gente vai fazer isso, tá? A gente vai fazer o volume da de cima, maior não, né? Eu falei errado. O volume de cima menos o volume da de baixo. A área da de cima menos a área da de baixo. Aqui no volume a gente vai fazer a mesma coisa. Volume da de cima menos o volume da de baixo. Tudo bem? Então, o volume da 1. O volume da 1 é essa daqui, ó. X² mais 1, tá certo? Então, o volume da 1, eu vou de 0 até 2, tudo bem? Ó, de 0, x igual a 0, vou até 2, sem problema nenhum, tá? Então, 2π integral de 0 até 2, x, que é da fórmula, vezes o f de x. Quem que é o f de x? X² sobre 2 mais 1. E 2. Quem que é o V2? Essa minha função aqui, que é x² menos 1. Ô, professora, por que você me colocou que vai do 1 até o 2 e não do 0 até o 2? Pessoal, é o seguinte, lembra que o y ele tem que ser maior ou igual a 0? Então, do 0 até 1, o meu gráfico está para baixo, então quer dizer que ele é negativo. Então, essa parte aqui, ó, eu não posso considerar. Então, eu só vou considerar a partir do 1 que ele se torna positivo, que o meu gráfico, a minha imagem, meu y, ele se torna positivo, tá? Então, por isso que vai ser do 1 até o 2. Tudo bem? Então, diante dessas informações, a gente volta lá para o gráfico, tá? Para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês no GeoGebra. Então, é o seguinte, ó. O gráfico x² mais 1, ele pode ir, que é esse aqui de cima, ele pode ir do 0 até o 2, tá? Agora, o gráfico... Opa, do 0 até o 2. Agora, o gráfico x² menos 1, ele vai do 1 até o 2. Então, eu vou mudar aqui, ó. F, que é a minha função, eu vou mudar aqui, tá? Agora sim. Tá vendo que o tá pretinho é o que ele tá considerando. Tudo bem? Vamos ver a rotação como fica. Olha, o gráfico que a gente tinha, né? O de cima é x² sobre 2 mais 1, e o de baixo é o x² menos 1, né? Então, tá vendo que não tá aparecendo a parte negativa, tá? Vou rotacionar para vocês verem. Então, a gente vai calcular o volume dessa função. Olha lá. Tudo bem? Então, em torno do eixo Y, certo? Vamos voltar lá. Aí, a gente vai fazer os cálculos. O que eu quero que vocês façam para mim lá? Esse meu gráfico bonitinho. Vou fazer os cálculos mostrando para mim, tá? Não precisa fazer o cálculo em 3D. O gráfico em 3D, tá? Então, vamos lá fazer os nossos cálculos. Primeiro, V de 1, 2π integral de 0 a 2, x² sobre 2 mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa minha função para poder calcular a primitiva, tá? Porque eu vou arrumar a função, gente, eu preciso carregar a integral, tá? Não tira a integral, você não vai calcular a primitiva ainda. Você está arrumando. Então, aqui, ó, eu vou aplicar a distributiva, tá bom? X vezes x ao quadrado, vai ficar x ao cubo sobre 2, mais x vezes 1x, tudo bem? Então, ficou 2π, integral de 0 até 2, x ao cubo sobre 2, mais x, entre parênteses. Porque se você não põe um parênteses, esse dx fica só para o x, não é verdade. Esse dx é da minha expressão toda, tá? Agora, eu calculo a primitiva de x ao cubo sobre 2 mais x,
tá? Agora eu posso tirar a integral. Então, 2π, que vai multiplicar, né? A primitiva de x ao cubo sobre 2 vai ficar x² dividido por 4, não é? Mas tem esse 2 aqui. Esse 2 é como se fosse meio vezes x ao cubo, né? Então, eu vou escrever isso. 1 sobre 2 vezes x² sobre 4. A primitiva de x é x² sobre 2, né? Então, isso que eu escrevi, ó. Esse x ao cubo sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes x ao cubo, tá? A primitiva de x ao cubo é x² sobre 4. O meio eu carreguei, porque ele está multiplicando. Tudo bem? Teorema fundamental do cálculo. F de 2 menos o F de 0, tá? Então, no lugar do x, eu vou botar o 2. É pontinho, tá bom? Ah, eu arrumei aqui. Aqui eu fiz x² vezes 1, x². 2 vezes 4, 8, certo? Agora, eu vou fazer f de 2 menos f de 0. Eu só arrumei aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil. Então, no lugar do x, eu boto 2. 2² dividido por 8. Gente, aí é conta, tá? E 2² dividido por 2. Menos 0 sobre 8 mais 0 sobre 2. Eu nem coloquei, vocês viram? Porque ia dar 0 mesmo, tá? Aí é conta, gente. Então, aqui, ó. 2² dividido por 8. 2² é 16. Dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. Então, aqui dá 2. Aqui, 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais 2, 4. Então, aqui dentro dá 4. Então, 2π vezes 4, 8π. Certo? Então, agora a gente vai para o volume 2. O V2. Então, é 2π de 1 até 2, x vezes x² menos 1 dx, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa minha função para eu poder integrar. Como eu vou arrumar, eu continuo levando a integral, certo? Então, vamos aplicar a distributiva aqui, ó. X vezes x² x ao cubo, menos x, tá? Então, ficou 2π, integral de 1 até 2, x ao cubo menos x dx, entre parênteses. Agora, eu calculo a primitiva. Então, 2π fica para fora, né? A primitiva de x ao cubo, x² sobre 4. A primitiva de x, x² sobre 2. Teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo fala a imagem do 2, f de 2, menos f de 1, menos a imagem do 1, tá certo? Agora eu vou substituir. 2² dividido por 4, menos 2² dividido por 2. 1² dividido por 4, menos 1² dividido por 2. Gente, é conta, tá? Aqui vai dar 2. 2² a quarta é 16. 16 dividido por 4 vai dar 4. Aqui vai dar 2. 2² dividido por 2 vai dar 2. 4 menos 2, 2. Aqui é continha. 4 é MC, né? 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, 1 menos 2, aqui vai ficar menos 1, tá certo? Aí, menos 1, com esse menos 1 de fora, ficou mais 1/4. Aí, vocês vão fazer a conta calminho, vocês vão chegar no resultado, tá certo? Então, resolvendo aqui de dentro. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, ficou 9 sobre 4. Posso simplificar esse 4 com esse 2? Dá 9π sobre 2. Tudo bem? E aí, terminou? Não, não terminou. Eu vou fazer V de 1 menos o V de 2. Então, 8π menos 9π sobre 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 8π, 16π, menos 9π, 7π sobre 2. Tudo bem? Eu achei o MC, mas ia dar na mesma coisa. Tudo bem? Então, pausem o vídeo, entenda, tá? Não é algo tão difícil, não é algo difícil, só precisa ter paciência para poder fazer.
tá? Ver se eu fiz mais algum. Ah, não fiz. Então, agora aqui tem os exercícios para estudos e a lista de exercícios está lá no Moodle, tá? Então, ó, exercícios de estudos, tudo em torno do eixo Y, e a lista está lá no Moodle. Pessoal, beijo no coração.